Cadastro de usuários na plataforma. Vamos lá. Menu, configurações, usuários. Aqui você tem a listagem, né, paginada. Você pode pesquisar ou filtrar por etiqueta dos seus usuários. Você vai clicar aqui em cadastrar usuário. Aqui a gente tem hierarquia e eu já mostrei aqui no conteúdo de ajuda. Clica aqui no Saiba Mais dessa página e vem aqui. Aqui a gente explica o que cada um pode fazer, mais detalhes. A gente tem até um vídeo de explicação, né, o que é subordinado, o que são subordinados, enfim. Tem bastante conteúdo aqui sobre essa parte da hierarquia. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar, vou focar aqui na criação, né, da equipe que vai realmente trabalhar na rua. Então aqui você vai utilizar o nome dele. E esse nome é o nome que vai ser padrão no sistema todo, né? Pode colocar o nome reduzido ou o nome e sobrenome para você achar ele. O e-mail de login dele, coloca um e-mail verdadeiro, se ele tiver, porque ele vai receber as orientações com usuário e senha, e também onde ele acessar e onde que ele baixa o aplicativo. Isso vai te facilitar bastante, tá? Então você vai colocar aqui, por exemplo, o e-mail dele, pode ser da sua empresa, pode ser um Gmail, e-mail pessoal. Define a senha aqui, aí eu aconselho realmente que uma sugestão é colocar os últimos dígitos do CPF, ou então colocar uma senha padrão para todo mundo. E aí, no treinamento do usuário, eu ensino ele a editar isso, trocar essa senha, né, por segurança dele. Telefone, cargo, são informações que ajudam você a ter esse cadastro pronto aqui no sistema, para não precisar buscar em outro lugar, principalmente quando você for exportar ou for utilizar o cargo para uma integração. Imagina que você vai pegar alguma informação via API e precisa utilizar uma informação, um dado, né, desse usuário. Esse cargo pode ser importante para você. Então é um campo que você pode definir não só a função dele na empresa, né, alguma coisa do setor dele, mas também alguma identificação que você possa usar na API para o seu cliente, tá bom? Etiquetas, comentei já nos outros vídeos, eu vou deixar um conteúdo aqui, tá? Aqui no ajuda, ó, etiquetas para vocês. Organizando seus usuários com etiquetas, aqui eu coloco as melhores orientações que a gente tem sobre isso e como que você pode usar. É uma forma de você fazer grupos ou segmentar. Então você pode criar até 5 aqui. Então, por exemplo, equipe 1 aqui. Vamos definir mais uma aqui para a gente colocar, por exemplo, implantação. Tá vendo que eu não tinha essas etiquetas, né? Então ele já dá aqui, ó, ele mostra que é novo, só dá um enter. Ele já criou. Se eu tivesse, eu ia editar alguma coisa aqui, ele ia me dar a sugestão aqui embaixo, por exemplo, né, das etiquetas que a gente tem para poder utilizar. Só você dá um enter que ele já faz esse cadastro. O documento é a mesma coisa do cargo, então você vai utilizar muito para API ou até para você ter esse acesso fácil no sistema. Comentei no vídeo 2 aqui, né, que são as parametrizações do sistema avançada, sobre isso daqui de de ocultar essa informação dele não poder realmente realizar o cadastro, né, no local. A gente tem um padrão aqui que já vem das 7 às 19, mas você pode voltar para o padrão da empresa, ou pode realmente colocar todos os dias aqui, ou fazer a personalização aqui, né, no monitoramento. Bloquear aqui a ordem de serviço. Tudo isso aqui a gente falou no vídeo de parametrizações. Eu vou acabar não comentando sobre isso aqui, porque a gente abordou isso num vídeo passado. Dá uma olhada lá, configurações avançadas, né, parametrizações e permissões da empresa toda, para não ficar repetitivo. E o que eu não comentei nesse vídeo é o endereço dele. Isso aqui serve para quê? Para reembolso, para cálculo de KM, independente se você paga ou não, né? Ele vai utilizar como ponto de partida e chegada. E eu também falo sobre isso no conteúdo de ponto de partida e chegada. E também no mapa. Então o que você colocar aqui, ele vai definir como casa, né? Casa, por exemplo, do Marco Antônio. Ele coloca lá um marcador no mapa, né, do endereço que você colocar aqui. Então, por exemplo, você vai colocar aqui o endereço da casa dele, né, e vai dar um pesquisar, confirma se está no mapa. Então aqui ele já posicionou. Você pode clicar, arrastar, usar o Google Maps, enfim, todos os recursos do Google aqui dentro e validar se ele está correto. Definir o complemento também, ajustar o número aqui porque não apareceu, né, aqui vamos salvar e, enfim, fazer aqui salvar isso e mandar aí automaticamente o sistema vai enviar esse cadastro para ele. Parece ser comprido, né? Ficou complexo, mas não é. Eu comentei sobre várias funções. Basicamente, eu vou até fechar aqui, né? Vou clicar de novo. E o que você precisa definir aqui como obrigatório é o e-mail, o nome, o e-mail dele, né? Então,
por exemplo, aqui. Ó, o e-mail, coloca o nome dele aqui, padronizado. Define a senha, pode colocar uma senha padrão. E pronto, isso aqui é o que tem de obrigatório. Os outros campos não são obrigatórios, você pode editar depois. Então, fica também ao seu critério. Se você quer, enfim, cadastrar todos aqui no mais básico possível, e depois você pode pesquisar aqui e editar, fazer a personalização, ou se você já prefere fazer esse cadastro de uma vez só. Então fica aí, é um fluxo que acho melhor que você decida, tá bom? Se você for editar depois, você pode pesquisar aqui pelo nome ou ir pela listagem um por um, clica aqui em editar, edita aqui a informação, por exemplo, o que você precisa, os parâmetros que você precisa, clica em salvar e aqui o sistema já vai ter feito o salvamento. A partir do momento que você cadastra e dá, aqui no primeiro cadastro, clique em salvar, ele realmente dispara um e-mail que você cadastrou com as orientações, com o usuário e senha, onde ele acessa e onde que ele vai baixar esse aplicativo. E aí nesse momento já é interessante que você também reforce com ele a importância dele fazer a certificação lá de uso do aplicativo. A gente também vai enviar essa certificação para ele, o link, como que ele assiste os vídeos e como que ele preenche esse formulário que é justamente que entrega ou não, o certificado para ele, também nesse e-mail. Então por isso que é importante ter um e-mail real. Se não tiver como, pega esse e-mail, cadastre um usuário seu aqui, pega esse conteúdo e você encaminha pelo seu canal de comunicação para a equipe toda, e aí só pede para eles utilizarem o e-mail de login, tá bom? Então vamos lá, muito obrigado pela atenção e vamos para o próximo vídeo.